muito boa noite a todos! Tá começando mais um Que País é Esse? Um podcast que fala da vida fora do Brasil. Eu sou Leonardo Siqueira, jornalista e apresentador do nosso programa. Hoje nós vamos aqui pertinho, na Bolívia, conversar com a brasileira e estudante de medicina Bianca Matias. Ela mora há 3 anos na cidade de Cochabamba e vai nos contar como é que é a vida lá na Bolívia. Para você que quiser assistir a nossa live e participar, é só escrever suas perguntas ao longo da live nos nossos comentários e que a Bianca vai poder responder. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa e vamos conversar com a Bianca. Eu vou chamar a Bianca aqui para conversar com a gente, para falar sobre a vida na Bolívia. Bem-vindos! A Bianca já entrou aqui. O sinal está chegando lá para ela. Vamos ver se... Pessoal, mais um episódio de hoje sobre a vida fora do Brasil. Estamos esperando a Bianca entrar aqui para conversar com a gente. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa e muitas novidades no nosso canal, né? A gente vai a outros países aí muito legais no mês de fevereiro, carnaval, e depois a gente vai ter muita agenda no mês de março. Estamos aguardando aqui a Bianca entrar, ela já recebeu o convite lá. Olá, Bianca! Tudo bem? Você está me ouvindo bem? Tô te ouvindo. Você consegue me ouvir bem? Estou te ouvindo também. Deixa eu só melhorar o nosso sinal aqui. Tiramos ela. Hoje está um pouquinho complicado, pessoal. Tiramos a Bianca aqui da internet. O Instagram não trouxe ela. Tá Oi, me ouvindo Bianca. agora? Estou te ouvindo, tudo certo. Bem-vindo ao nosso programa, né? Obrigada pelo convite. É um prazer estar participando. Vamos conversar sobre a Bolívia, Bolívia querida. É um país muito bom, de fato é um país muito querido. Vamos lá, Bianca, comece contando pra gente em que momento você decidiu de ir para a Bolívia, por que a Bolívia e o que te levou até a Bolívia. Então, na verdade, eu nunca tive o sonho de morar na Bolívia, nem de estudar medicina, né? A questão, eu já sou graduada em outras áreas, mas a minha avó adoeceu há 3 anos atrás no Brasil e houve uma negligência médica muito absurda e eu resolvi, né, estudar medicina para poder entender, de fato, o porquê daquela negligência, se era algo tão simples. E eu, na época, eu já pensava que eu era muito velha para poder estar prestando vestibular no Brasil para tentar uma faculdade pública de medicina. Porque medicina no Brasil é algo muito caro. E particular, eu não teria como fazer. Então, eu decidi a Bolívia primeiro porque a maioria das faculdades aqui tem acreditação com o Mercosul no Brasil, que facilita a nossa transferência de documentação para prestar exame no Brasil, né, para poder revalidar o diploma. E porque, para mim, era um país que me atraía mais e o custo de vida também, na época, não era alto por conta do dólar, né, que favorecia. E, assim, a parte de tudo isso, do custo de vida, da convalidação de diploma, que seria algo mais simples, né? Também tinha a questão realmente do clima do país, a cultura é algo que realmente sempre me chamou a atenção. E algum tempo antes de resolver estudar medicina na Bolívia, eu conheci a fronteira da Bolívia. Então, foi um país que logo de cara me ganhou, assim, bem no início. E como é que é estar num país, você mora em Cochabamba, que é abaixo do nível do mar, mas como é que é estar num país que a capital fica a 3.660,
quando o Brasil vai jogar aí é um drama, todo time brasileiro fala que é um drama. É isso mesmo? Como é que é essa altitude, assim? Então, a maioria das pessoas, né? Eu não tive esse problema, mas a maioria das pessoas, quando chegam na Bolívia pela primeira vez, tem esse problema com altitude. Inclusive, a gente encontra várias coisas na farmácia para quando chega a pessoa, porque dá dor de cabeça, falta de ar, mal-estar, né? Então, assim, a La Paz, né, que é onde a maioria, os brasileiros sempre vão jogar. Eu não conheço La Paz, mas é realmente muito alto. E realmente a dificuldade para respirar, e até mesmo Cochabamba, por exemplo, quando eu venho do Brasil, porque eu venho de ônibus, eu venho por terra, a gente já vai notando a diferença quando vai saindo de Santa Cruz e quando está a caminho de Cochabamba. É algo assim realmente bem diferente e assim, para quem não está acostumado ainda, nos primeiros dias é dor de cabeça, um mal-estar geral, realmente. E assim, porque a gente ouve falar de La Paz, mas vocês têm Potosí que está mais alto ainda, né? Tem outros Exatamente. lugares mais altos ainda. Exatamente. Tem muitos E é, lugares aqui, assim. e é famoso o chá de coca, né? Como é que é esse chá de coca? Qual é o efeito desse chá de coca? Como é que é isso? Então, a questão do chá aqui na Bolívia é muito comum eles mascarem a folha de coca, né? Eles mascam mesmo. Então, assim, eles sempre têm a maioria dos motoristas de ônibus, né? É como se fosse, o que a gente chama no Brasil? Ribite, eu acho que chama, né? Que os caminhoneiros usam para não dormir, né? E esse chá de coca, a folha de coca, eles mascam muito com bicarbonato, porque a folha de coca, ela queima, né? Por dentro tem as folhas de cocas preparadas, que tem sabor, que tem a tradicional, que é mais amarga. E o chá de coca, inclusive, muitos brasileiros usam em semana de prova, né? Porque é algo que te mantém realmente desperto para poder estudar toda noite, né? Aquilo que te deixa realmente bem ligado. É como se fosse um Red Bull no Brasil. O pessoal está te perguntando aqui como é que foi a adaptação. Quanto tempo você demorou para se adaptar à Bolívia, ao país? Como é que foi essa adaptação? Então, no início é algo assim muito impactante para o brasileiro, porque é uma realidade muito diferente da nossa. Eu, por exemplo, como eu vim por terra, e quando eu cheguei no terminal rodoviário de Cochabamba, eu parei, eu olhei e falei, o que eu estou fazendo aqui? Porque é algo assim realmente muito, é muita pobreza, sabe? A Bolívia é um país muito rico, mas também tem a pobreza no estado geral. E justamente essa parte do terminal rodoviário é a parte onde a gente consegue ver assim realmente de frente o que são as pessoas pobres. E eu cheguei, eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, o que é que eu vim fazer nesse país? Eu não vou me adaptar. E assim, só que eu sempre fui muito adaptável e a dificuldade foi mais no começo com relação à cultura, porque a cultura é algo muito gritante de diferente para a gente aqui. Pelo menos Cochabamba, por exemplo. Santa Cruz é uma cidade onde tem mais brasileira, mais perto da fronteira. Então é uma cidade mais abrasileirada. Já Cochabamba, o pessoal é muito fechado dentro da cultura deles mesmos. São bem desconfiados. Além de ser um país assim bem machista, infelizmente o machismo ainda impera aqui, né? Mas a questão da adaptação foi mais com relação à cultura, às comidas, porque não tem, assim, tudo que a gente gostaria de comer, né, que tem no Brasil. Claro que tem, as comidas de Cochabamba são maravilhosas, a gastronomia é riquíssima, mas a gente ainda acaba sentindo muita falta do Brasil. E a adaptação demorou um pouquinho, mais de 6 meses, digamos, uns 6 meses, mas logo eu já me sentia em casa. Hoje, por exemplo, eu vou para o Brasil, mas eu já fico com o coração apertado para voltar para a Bolívia. O Tarciso Rossível aqui está brincando com você, diz que você é a melhor, que um dia chegará no seu nível. Eu quem gostaria de chegar no nível dele, é um colega de faculdade, hoje está no Brasil, muito querido, muito boa pessoa. Estudou aqui com a gente também.
Vou dar uns alôs aqui, que acho que tem uma parente sua, Cleusa Matias, está te assistindo também. Eu É sou minha América mãe. do Sul. Sou a mãe, tá vendo? É a A mãe. gente traz a mãe aqui na live, hein, pessoal? Tá A gente dando já trouxe a mãe biscoito. do Luiz lá do Camboja, já trouxe o pai da Bárbara da Romênia, a gente trouxe a mãe da Bianca. A gente traz a mãe aqui na live. Tá vendo? E como é que é os bolivianos, assim? Os bolivianos são um povo acolhedor, né? Eles gostam dos brasileiros. Como é que é esse convívio, assim, da América do Sul com esse povo? Então, a visão que nós temos aqui na Bolívia é que eles não gostam da gente. Eles têm, assim, um certo problema com o brasileiro, porque o brasileiro, para eles, fala muito alto, o brasileiro é de muita farra, e os bolivianos geralmente são mais fechados, né? Então, assim, existem muitos bons bolivianos, inclusive eu tenho um namorado, é boliviano, a família dele é maravilhosa comigo, mas a questão da adaptação com todos os bolivianos é algo mais complicado, por eles serem bem fechados e ser um pouco difícil da gente conseguir chegar realmente neles, né? Mas quando você realmente desenvolve uma amizade, um laço afetivo com um boliviano realmente de confiança, é algo duradouro realmente. Eles te ajudam muito mais que muitos brasileiros mesmos que são do seu país. Mas é um pouco difícil a chegada neles, mas com o tempo que eles vão ganhando a confiança, eles realmente abrem as portas da casa para você e te ajudam no que é realmente preciso. São boas pessoas. Porque no Google falam que eles te recebem como se fosse da família deles, né? Exatamente, a partir do momento, né, que eles agarram essa confiança, né? Porque o boliviano ele é muito desconfiado, ele desconfia de tudo. E assim, acho que todo país, né, quando se trata de estrangeiro, é algo complicado, porque, por exemplo, no início, quando eu cheguei na Bolívia, eu tive muito problema na Bolívia, porque eu não falava espanhol ainda. Eu cheguei na Bolívia sem saber falar nada em espanhol. Então, se eu ia ao mercado e se eu comprava 1 quilo de carne, para mim era um preço, para o boliviano era outro. Entendeu? Porque eles olham na gente e vê a gente realmente com cara de rico. Então, assim, é onde começam os problemas na Bolívia. Mas depois que realmente você agarra a confiança. Hoje, por exemplo, eu tenho a pessoa certa que me vende verdura, que me vende fruta, que me vende carne. O mesmo preço que ela faz para um boliviano, ela faz para mim, às vezes para mim, pela confiança, faz até mais barato. Então, assim, eu tenho bastante amigos bolivianos, tenho um prazer enorme de estar na Bolívia, gosto muito, mas no início eu acho que tudo é complicado, né? Até para poder, até no país da gente mesmo, se você não conhece alguém, você vai desconfiar daquela pessoa, é algo natural, né? Aquela coisa, né? Ah, é brasileiro, ganha em dólar, é o país rico da América do Sul. Assim que eles pensam realmente, eles te veem assim como com um cifrão realmente na testa, porque realmente, há anos atrás, né, o brasileiro na Bolívia ele tinha vida de rei, porque o real valia praticamente o quádruplo, até o quíntuplo aqui. Quando eu vim, o real valia o dobro, não mais que isso. Hoje o real para o peso boliviano está praticamente 1 por 1, porque o dólar está muito alto, né? Então a gente está tendo praticamente a mesma economia, digamos, né? Porém, eu aqui na Bolívia, eu consigo ter uma qualidade de vida melhor do que no Brasil, com relação à alimentação, por exemplo. A alimentação aqui, o que eu posso te dizer que seria caro, é carne de boi, digamos. Mas o frango é muito barato. Verdura, fruta de muito boa qualidade, realmente, e é muito barato. Então, assim, eu tenho uma qualidade de vida melhor na Bolívia, mesmo com essa questão do dólar estar tão alto. Você até você participa do grupo Brasileiro Sem Fronteiras e até vocês fazem o post de custo de vida, Sim, né? E o custo de vida da Bolívia é um dos mais baratos da América do Sul, né? exatamente. É assim, igual, por exemplo, eu fui para o Brasil agora de férias e eu fiquei, assim, absurdamente assustada com o preço da gasolina. Porque aqui na Bolívia, R$ 2 o litro de gasolina, digamos. Às vezes até menos. E o gás, por exemplo, aqui é algo
muito mais barato do que no Brasil. E também temos o gás encanado, que você pode usar gás o dia todo, que você vai pagar R$ 8 mensal. Nada mais que isso. Então, assim, o custo de vida na Bolívia, mesmo com todos os problemas, para nós que somos brasileiros, né, que recebemos em real aqui, né, e fazemos a conversão, ainda acaba compensando mais do que está no Brasil. E, Bianca, conta pra gente um pouquinho dessa sua saga. Como é que é viajar de ônibus para Bolívia, né? Porque a gente veio conversando aí pelo Instagram, ainda não cheguei na Bolívia, estou chegando na Bolívia. Como é que é essa saga? É mais fácil de ir de ônibus? Como é que é essa história de ir de ônibus para Bolívia? Pois é, eu nunca viajei de avião na vida. E quando eu decidi vir para a Bolívia a primeira vez, eu falei, eu não vou subir num avião sozinha para um outro país que eu não conheço. E daí eu fui traçando, né, a rota certinho e falei, não, eu vou de ônibus. Eu sou de Minas, eu sou do interior de Minas, lá de Três Corações. Então eu gasto mais ou menos aí, se não tiver imprevisto na viagem, uns 4 dias de viagem. Então, assim, é menos burocrático que viajar de avião. Como a gente está, né, nessa pandemia, o avião ele se torna algo mais complicado por conta de mais controle com relação à PCR, essa questão. As fronteiras terrestres, a gente também precisa apresentar o PCR de até 72 horas testado negativo. Porém, assim, tem a facilidade de você atravessar a fronteira sem passar na migração, né? Você pode atravessar de maneira ilegal, entre aspas, né? Porque a partir do momento que você é residente, você não tem a necessidade de, por exemplo, você pode ficar fora da Bolívia até 2 anos, entendeu? Então, assim, eu entro e saio como se não houvesse saído da Bolívia. Mas não é mais fácil, porque, por exemplo, eu venho sozinha e vou sozinha para o Brasil. Então, eu venho do Brasil, sempre que eu venho de férias, eu trago comida. Eu trago feijão, porque o feijão daqui é péssimo. Eu trago de tudo que eu consigo trazer, eu trago. E, por exemplo, agora, essa última vez, eu vim com 3 malas sozinha. A parte de roupa, de comida. Então, assim, é muito complicado com relação aos ônibus, né? Porque eu troco muito de ônibus. Agora, por exemplo, eu tô viajando, dentro do Brasil, eu tô viajando pela Buzzer. Fazer um merchan para a Buzzer. Mas, porque é muito mais em conta a Buzzer do que a outra empresa que eu viajava antes. É tipo, a outra empresa eu pagava de Campo Grande, do Mato Grosso do Sul para São Paulo, R$ 500. Pela Buzzer eu pago 120. Então, assim, o ônibus, ele te cansa mais, ele te estressa mais, né, por conta da questão de trocar de ônibus, porém a passagem, o custo sai muito mais barato. Eu não sei quanto seria uma passagem de avião para o Brasil, mas eu gasto em torno aí, desde aqui de Cochabamba até Minas, até minha cidade, né, até em casa, incluindo táxi, alimentação, às vezes hospedagem, eu gasto em torno de mais ou menos uns 1.000, digamos, dependendo dos valores das passagens, em como é que tá. E de avião, o custo é bem mais elevado, além do PCR, né? Que agora eles também estão exigindo com o QR Code, né? Que o PCR com QR Code ainda é mais caro do que o normal. E como é que é essa estrada? É segura? Porque a gente vê às vezes histórias que tem galinha dentro do ônibus, são aquelas coisas que a gente vê nos filmes. Tem. Não só galinha, como cabra, como... se pudesse, eles colocavam, acho que até cavalo dentro do ônibus. Mas, realmente, inclusive, quando eu vim para a Bolívia a primeira vez, que eu atravessei a fronteira, peguei um ônibus até Santa Cruz. Quando eu cheguei em Santa Cruz e fui pegar um ônibus para Cochabamba, eu entrei no ônibus normal, sentei e chegou uma senhora com uma ovelha e sentou do meu lado. E eu fiquei olhando aquilo, né? Eu falei, que coisa interessante, né? Então, assim, tem realmente, tem de tudo. Eles carregam tudo que eles podem dentro dos ônibus. E as estradas, por exemplo, de Cochabamba. Cochabamba tem um pedacinho bem perigoso, inclusive, porque... E agora a gente está em época de chuva. Desde que eu saí da Bolívia até agora que eu voltei, tá chovendo todos os dias sem parar. E é bem perigoso, realmente, o caminho de Cochabamba até Santa Cruz. Não é algo muito agradável, não.
Não tem segurança nenhuma, sinalização tampouco, não tem nada de segurança. A Bolívia realmente é um país assim com zero segurança com relação à estrada, com relação a praticamente tudo. Até é meio complicado com relação a esse tema. E assim, vamos falar um pouco assim também. Você é um estudante de medicina na Bolívia. Como é que é o sistema de saúde da Bolívia? Como é que a Bolívia enfrentou a pandemia? Como é que caminhou isso? Como é que está a Bolívia nesse sentido? O sistema de saúde na Bolívia é péssimo. É péssimo. A gente não tem saúde pública. Eles recentemente implantaram o SUS. Acho que em fevereiro de 2020 eles implantaram o SUS. Porém, o SUS é algo realmente só de nome. Praticamente não existe. Na Bolívia, né, nós brasileiros costumamos dizer que se você não tem dinheiro, você morre. Literalmente morre. A pandemia, assim, teve um número realmente absurdo de mortes e de contágio, continua tendo. O número de contágio realmente está aumentando muito, principalmente agora com a chegada, né, dos brasileiros outra vez. Está contagiando realmente. Santa Cruz, inclusive, estava em estado de alerta. Parece que pensaram em encapsular a cidade outra vez, porque é muito realmente falho o sistema de saúde na Bolívia. Por exemplo, aqui a gente não tem tratamento gratuito para câncer, para AIDS. Aqui é tudo realmente pago. E o custo é elevadíssimo, não é nada barato. E na Bolívia a gente costuma falar que ou você é rico ou você é pobre. Aqui a gente não tem esse meio termo. Então, assim, se você é pobre, você, infelizmente, acaba padecendo de certas enfermidades e não consegue fazer o tratamento daquilo. Ou você faz o tratamento daquilo, igual, por exemplo, aconteceu muito na pandemia, muita gente que realmente, né, se contagiou, foi internado, e depois que saiu ou que morreu, né, porque muita gente morreu, a família estava fazendo quermesse para poder tentar arrecadar, para poder pagar os custos dos hospitais, que a pessoa precisou ficar internada, porque o hospital não queria liberar o corpo até que fossem pagos esses custos. E a questão maior é que, por exemplo, eu não sei, mas um hospital caro da Bolívia hoje, aí, mais ou menos uma semana de internação Covid, teve gente pagando aí quase US$ 30.000 para mais, dependendo do caso, entendeu? Da complicação que teve. Então, assim, a saúde na Bolívia é muito falha. A pandemia, Bianca, particularmente, eu me senti mais segura na pandemia aqui do que no Brasil. Porque no começo da primeira pandemia, né, que a gente teve, da primeira onda de Covid que a gente teve, foram adotadas realmente medidas bem restritivas. Por exemplo, teve uma quarentena bem rígida. A gente só podia sair, por exemplo, segunda, quarta e sexta, número de identidade par, final par, que podia ir às ruas. Se a polícia te pegasse aí, você ia, além de preso, você tinha que pagar uma multa. O comércio não ficava aberto todos os dias, final de semana não abria comércio. Então, assim, na primeira pandemia que a gente teve foi algo bem realmente positivo, mas mesmo assim tiveram muitas mortes e muitos contágios. Já agora é algo que deu mais uma relaxada. Inclusive, estão cogitando a possibilidade, se eu acho que já até foi aprovado, que vai ter carnaval em Oruro, que é o maior carnaval da Bolívia em Oruro, e traz muito turista. É o que vai acontecer, mais contágio, mais morte, né? Então, assim, na primeira pandemia foi tudo assim, eu acredito, da minha parte, eu tenho para dizer que foi algo bem controlado. Mas, depois disso, deu uma relaxada e, infelizmente, tá voltando realmente os casos de novo. E como é que é a educação? Você foi para ir estudar? Como é que está o sistema educacional? Então, com relação à faculdade, né? Eu costumo falar que a gente aprende, além da medicina normal, né? A gente aprende até uma medicina pré-histórica. Porque, como é um país sem muito recurso, né? Com relação à saúde, então eles trabalham com o que tem. Então, eles ensinam a gente também a trabalhar com o que temos. Por exemplo, se precisa imobilizar um paciente, aí a gente se vira e imobiliza um paciente com caixa de papelão, entendeu? Então, assim,
a gente trabalha realmente com os recursos que temos, porque como o sistema de saúde é bem falho, e com relação à educação no geral, eu acredito que a Bolívia tem, assim, um desempenho bem grande, porque as escolas são muito boas. Não sei falar de escola pública, mas as escolas particulares, por exemplo, inclusive a escola pública que eu posso falar, é a que o meu namorado estudou a vida toda. Então, assim, essa escola, ela tem aula de música, tem aula de inglês. Então, assim, é uma escola pública, porém, a quase um nível de escola particular, né? Então, só que, infelizmente, nem todo mundo tem acesso à educação na Bolívia, porque a maioria tem que, pela pobreza, né? A maioria tem que trabalhar desde muito cedo, a maioria não tem a oportunidade de viver na cidade, eles vivem nas províncias. Então, assim, existem ainda muitas crianças não alfabetizadas na Bolívia, muito idoso que, infelizmente, não teve a oportunidade também com relação ao ensino educacional. Então, assim, quem tem oportunidade realmente tem até uma boa educação, porque na Bolívia tem ótimos profissionais. Inclusive, eu acho os bolivianos na faculdade, eu fico até impressionada que eles são muito inteligentes e muito esforçados. Eles, por exemplo, desenham de uma maneira incrível. São todos, parece que já veio de fábrica, entendeu? Então, assim, quem tem oportunidade realmente tem uma boa educação. O problema é essa dificuldade, né? Para a educação ser acessível para todos hoje em dia. E você sabe dizer assim, como é que ficou a Bolívia após o governo Evo Morales, né? Porque até então parece que é uma história parecida com a nossa, né? A gente tem um presidente que é o Lula, que vem de classe baixas, analfabeto, assume o governo, aparentemente demonstra que vai fazer coisas boas, e infelizmente a corrupção toma ele e o Brasil tomou o rumo que tomou. E aí o Evo Morales é a mesma coisa, um indígena que chega ao governo, né, apoiado pela população indígena, e aí começa a ter conflitos com a oposição, que é a parte branca, que é a parte rica da Bolívia, né? Exato. E aí ele foi destituído do cargo, mas aparentemente ele era um ditador, às vezes era um governo bom. O que aconteceu com a Bolívia depois disso? Então, quando eu cheguei, eu acabei pegando, né, meio que realmente no auge do problema, porque eu cheguei e o primeiro ano que eu cheguei praticamente já teve quase uma guerra civil na Bolívia, que foi onde começou, acho que toda, né, todos os países, né, da América do Sul entrou nesse conflito, né, tanto o Chile quanto a Colômbia é, resolveram, né, se rebelar contra o governo, né, porque foram muitos anos realmente de corrupção. O Evo ficou no poder como 14 anos, de pura corrupção, porque os bolivianos realmente já estavam cansados, porque era realmente, né, aquele negócio mascarado, né? Eu estou ajudando, mas eu estou dando com essa mão e tirando muito mais com a outra. E a última eleição que teve, o povo já não queria mais o Evo Morales, eles queriam outro presidente, na época eu não lembro quem tinha se candidatado, e o Evo Morales, mais uma vez por fraude, ganhou as eleições, porque as eleições na Bolívia, né, ainda são com os papeizinhos, né? Então, assim, saíram vários vídeos dele alterando, né, a questão dos votos, e principalmente de onde vem a maioria dos votos a favor do Evo é do Chapare, né, que é uma parte da Bolívia que justamente onde está todo o povo dele que apoia ele é no Chapare. Inclusive é a válvula de escape dele, né? Porque daí o povo, quando ele ganhou as eleições mais uma vez por fraude, o povo se revoltou, começaram a fazer para o cívico, a Bolívia toda parou por meses. Foi algo realmente bem complicado, já não estava tendo coisa nos mercados para comprar, a gente estava isolado dentro de casa porque esse pessoal dele, justamente do Chapare, né, que a gente denomina massista, que é do partido dele, dos massistas, inclusive eu tenho que falar até baixo que tem uma vizinha que é.
Mas, assim, eles vinham em marcha, por exemplo, desde La Paz, desde todo que é lado da Bolívia em marcha. Já, assim, muita gente caminhando até Cochabamba, outra cidade, para poder atacar realmente o povo que não apoiava ele, né? E depois que aconteceu todo esse problema, ele se exilou, se eu não me engano, não sei se foi no México, para onde ele foi, eu sei que depois ele foi para a Argentina, entrou uma presidente, Janine, que ficou no lugar dele por um tempo. Muita gente fala mal do governo dela, inclusive, se eu não me equivoco, ela estava presa, ou ainda está presa até esses dias atrás. Disseram que ela roubou, etc. Mas, assim, durante o período que ela esteve, né, no poder, que foi justamente quando veio a quarentena, ela soube realmente cuidar de cada detalhe, né, justamente dessa questão de quarentena, não veio a pandemia, ela cuidou de cada detalhe, onde justamente ajudou bastante o país em relação a muita coisa. Então, assim, depois que ela saiu, que tiveram novas eleições e agora entrou um novo presidente, que é o Arce, é do mesmo partido do Evo, é como se fosse, por exemplo, no Brasil, saiu o Lula e entrou a Dilma. Então, continua praticamente as mesmas pessoas, né? Então, assim, eu não vou mentir, eu só vi esse presidente novo no dia que ele foi eleito. Depois disso, eu não vi mais falar dele, eu não vejo falar de praticamente nada a respeito, nem eu e nem os próprios bolivianos. É um homem que realmente vive oculto, a economia está péssima, cada dia pior. E assim, a Bolívia realmente está com muito problema financeiro, né? Porque o desfalque foi muito grande, né? Foram 14 anos de muito roubo. E principalmente, né, quando se trata do narcotráfico, né? Porque o Evo, infelizmente, é bem participativo disso. Mas vamos falar de coisa boa. O que que tem nessa mesa dessa boliviana aí de culinária? Tem as famosas empanadas, que eu acho que toda essa região come isso. Tem o majol ursenho, né? Que é aquele com ovo, linguiça, arroz, frango. Não Esse me eu não lembro agora. conheço. Eles chamam de marroto, marjal. Eu não entendi muito bem o nome em espanhol. Que é marjal crucenho e tem o popotada, que é uma sopa. Bom, Fala aí pra essa gente. seria a Fala, culinária. fala melhor você, Bianca. Não, eu não conheço esse prato porque é uma culinária crucenha, né, de Santa Cruz. Então, assim, cada departamento, né, da Bolívia, cada parte da Bolívia, eles têm uma culinária típica, né? Por exemplo, falam que a culinária cochabambina, né, no caso de Cochabamba, é a culinária mais rica, a gastronomia mais rica que tem na Bolívia. E realmente existem pratos incríveis. Por exemplo, o frango daqui, eu falo que eu não como frango no Brasil, eu não gosto de frango. Aqui eu amo frango. O frango é algo realmente totalmente diferente, é muito mais suculento. Então, a base, eu falo que a culinária base de Cochabamba é arroz, batata, frango e salada. Então, assim, eles fazem o frango, tem frango de tudo que é jeito que você imaginar. Além disso, a gente tem o silpantio, né? Que é uma empanada. Empanada não, é como se fosse uma milanesa de carne, assim, bem grande, com ovo por cima. Por baixo acompanha batata, arroz. Temos também, o que é o que eu mais gosto, é o pique macho, que é um prato, né? Que é carne de boi, batata frita, tem o pimentão, tem tomate, tem cebola, porque a culinária cochabambina nada falta cebola, tudo tem cebola, e geralmente cebola roxa. E esse prato, ele vem acompanhado de um caldo, como se fosse um caldo, um suco, assim, realmente da carne por baixo, o que deixa o prato bem suculento, bem gostoso. E as famosas empanadas, né? Igual você falou, a gente tem empanada aqui de tudo que é jeito, de carne seca, empanada de frango, picante. Tem a saltenha, a famosa saltenha, que é o que eles comem no café da manhã, que é basicamente uma empanada com carne de boi, de frango, batata, muito legume assim dentro e também tem esse caldo. Eu particularmente não gosto, eu não como porque é um trem muito molhado por dentro. Mas os bolivianos não vivem sem. E
a famosa lharwa, né? Que é a pimenta deles aqui, que é realmente algo muito picante, para mim não desce, não dá. E acompanha em praticamente tudo. Para eles, se não tem lharwa, não tem comida, não tem cochabambino feliz. Eles comem demais. E o clima, assim, a gente vê que parte do país é seco, parte do país é úmido, chega a ter montanhas lá na Cordilheira dos Andes com neve, é, e aí a gente tem vulcões. Como é que é esse clima? Eu, por exemplo, quando eu fiz a escolha de Cochabamba, foi justamente também pelo clima. Porque a maioria dos brasileiros que vêm para a Bolívia, eles até preferem ficar em Santa Cruz, porque é mais perto do Brasil, né? Porém, eu não gosto de Santa Cruz porque é um clima muito quente e úmido. É muito parecido justamente com o Mato Grosso do Sul. Então, eu odeio. E sem contar que o custo de vida lá é bem mais alto. Por exemplo, Cochabamba é calor, mas é seco. É um clima bem seco. É onde me ganhou, além do clima, também as montanhas, porque Cochabamba é como se fosse um vale. Então é muito parecido com Minas, tem muita montanha, tem muita serra. E aqui a gente também tem neve. Não temos neve na cidade. Dizem que há anos, muitos anos atrás, já chegou a nevar na cidade. Mas hoje a gente tem neve nos picos aqui cerca, perto de Cochabamba, que assim, chega julho, justamente julho é a época que os brasileiros vão para lá para poder ver a neve. Não é tão longe, é bem perto, mas a gente tem La Paz, que realmente é muito frio, e parece que o ano todo faz frio em La Paz. Tem um lugar também que é em La Paz, que o pessoal vai muito, que chama Charquini, não sei como se pronuncia, que é um lugar muito bonito e de muita neve. Mas Bolívia tem, acho que, clima para todos os gostos, né? Tem para quem gosta de muito frio, de muito calor e de pouco calor. Tiago Rafael, seu primo, tá te mandando um alô. Oi! Eu não consigo ver as mensagens. Travou para mim. Normalmente aparece para mim, aparece para você, mas eu tô te dizendo aqui. Travou. Obrigada, Thiago. Mas vamos falar um pouquinho, então, assim, dos pontos turísticos, o que a Bolívia tem? A gente tem o maior teleférico do mundo, a gente tem o deserto do Atacama, a gente tem os parques nacionais. O que a gente tem na Bolívia? A Bolívia, eu falo que a Bolívia ela é muito rica em beleza. A gente tem o maior deserto de sal do mundo, né? O Salar do Uyuni, que é algo que realmente atrai turista o ano inteiro, né? Eu não conheço, mas por foto é lindo, é lindo. Eu não tive a oportunidade até hoje de conhecer quase nenhum ponto turístico da Bolívia, porque o tempo que eu tenho, né, que são nas férias, eu tô no Brasil. Mas, além do Salar do Uyuni, a gente tem também... Aqui em Cochabamba, por exemplo, a gente tem o Cristo da Concórdia, que é um Cristo Redentor maior do que o Cristo do Rio de Janeiro. A gente tem um Cristo maior que o do Rio. A gente tem também o Lago Corane, que também leva muito turista. Tem o Charquini, né, que eu falei, que é maravilhoso de bonito também. Aqui dentro de Cochabamba também, a gente tem vários parques, né, como tem o Pairumani, tem um parque que é em Tiquipaia, que também tem muita cachoeira, tem muita natureza realmente. Temos em La Paz, né, o relógio que gira ao contrário, né? La Paz tem bastante Eu relógio. achei muito engraçado aquilo ali. Tem relógio que gira ao contrário. Tem muita, assim, muita coisa realmente que não dá nem para poder assim enumerar, mas esse relógio que gira ao contrário é um trem de louco. Todo mundo fica impressionado. E fala um pouquinho desse seu trabalho aí com Brasileiras Sem Fronteiras. Várias já passaram aqui, a Jaque, a Solange, a Gabi, Bastante. a Fica fora Yara do da Voz, Brasil, né? né? Agora você. Fala um pouquinho desse trabalho aí com as brasileiras pelo mundo. Então, na verdade, eu não me acordo bem quando eu recebi o convite, mas eu recebi o convite através da Ivanete, né, que mora na Bélgica. Ela me convidou, né, me explicando, né, que eram várias mulheres, né, expatriadas, que falavam, que contavam um pouco, né, como era a vida nos outros países.
Eu aceitei, né, o convite. A gente tem, além, né, das postagens, né, que a gente faz quinzenalmente, que é um tema que é elaborado pela coordenação e que todas fazem a mesma postagem. Inclusive, tem uma postagem nova hoje sobre a religião em cada país. E, assim, além dessas postagens, né, a gente tenta trazer realmente como é o nosso dia a dia, né, em cada país diferente. É um projeto bem legal, é um projeto que está entrando, a gente tem gente, tem mulher desde do Japão até Omã, tem mulher de tudo que é lado realmente do mundo, e é um projeto bem interessante porque a gente vê, né, na internet, na televisão, muita coisa, né, mas a gente realmente passar por aquilo ali e ver realmente pelos olhos de quem está ali dia a dia, é totalmente diferente, né? É um projeto bastante interessante, a gente todo dia aborda, somos mais de 80 mulheres aí, e todos os dias tem conteúdo, de cada uma, pelo menos, tem conteúdo todos os dias. E vamos falar assim um pouquinho, o que você sente assim de tanta diferença da Bolívia para o Brasil, que é uma curiosidade da Bolívia e que não te faz voltar Para a Bolívia? para o Brasil? Para o Brasil. Não tem, assim, uma coisa, acho que é um conjunto de fatores, né? Além da qualidade de vida, né? Que eu falei que eu tenho uma qualidade de vida muito melhor aqui, mas não tenha nada que não me faça voltar para o Brasil. Eu acho que eu gosto muito da Bolívia, não tenho nada que reclamar do país, né? Claro que todos os dias a gente passa aí um probleminha diferente, porque estar em outro país não é a mesma coisa que estar no teu país. Claro que no teu país você tem muito mais facilidade. Só que a Bolívia, infelizmente, ainda é um país muito atrasado e com relação a tudo, realmente a tudo. É um país muito atrasado com relação a tudo. Então é algo que não me faria realmente ficar na Bolívia. Eu talvez não voltaria para o Brasil, porque o Brasil também não está nas melhores condições. Mas eu iria para outro país, mas ficar na Bolívia eu não ficaria. Embora eu falo que Bolívia é o país para aposentado, que realmente emprego aqui é algo bem difícil. A gente tem uma qualidade de vida melhor porque a gente não recebe em boliviano, né? Porque se a gente trabalhasse e tivesse participando realmente diretamente dentro disso, da economia da Bolívia, a gente não conseguiria se manter aqui. Porque, e geralmente, quem movimenta a economia da Bolívia mesmo, além dos brasileiros, temos também os chilenos, os peruanos, porque só os próprios bolivianos não conseguem realmente movimentar tudo isso, porque teve essa questão, né, do governo, mas é um país muito atrasado em relação a tudo, e é algo que eu não ficaria na Bolívia depois de formada. Eu voltaria para visitar, gosto demais, mas não ficaria. Eu escolheria outro país para ir, porque talvez para o Brasil também não queira voltar. A Bolívia está ali, né, cercada por todo mundo, Brasil, Uruguai, Argentina, Chile, Peru, né? Ela está ali no meio. Dá para poder explorar, né, aos arredores todinho. Bom, pessoal, a Bianca vai ficando por aqui. A live foi ótima, Bianca, sobre a Bolívia, a nossa vizinha aqui da América do Sul, né? A gente conhece a Bolívia por La Paz, essa altitude chata que atrapalha o brasileiro. Linda também, a Cidade Branca. Para quem assistiu aqui, muito obrigado. Quem não assistiu, ela vai ficar assim gravada lá na nossa IGTV e no nosso canal do YouTube. E a nossa agenda segue na semana que vem, entrevistando uma companheira da Bianca no Brasileira Sem Fronteiras, que é a Marília, lá de Hong Kong. Nós vamos para o outro lado do mundo. Tá vendo? A gente tem gente de Falar tudo que com é ela. lado. E no dia 25 nós vamos conversar com o Marcelo no Canadá, que vai nos contar a saga de engenheiro lá no Canadá. Já mora há 14 anos no Canadá e vai contar para a gente essa história. Então não percam as nossas próximas lives, A Vida Fora do Brasil.
E a nossa agenda de março está sendo montada com a ajuda de vocês. Muito obrigado, Bianca. Obrigado a todos. Que país é esse? Termina aqui hoje. Obrigada a você. Tchau, tchau. Um prazer. Até mais.